vocês, nós ficaríamos passos, estarrecidos, surpresos de ouvir a luta que cada um de nós estamos administrando atualmente. E sabe quem é que está levando essa tua luta, esse teu pedido, essa tua intenção, mesmo sem você falar, porque talvez você não fale porque tenha vergonha, você é muito tímido, não consegue ainda orar em voz alta, você não. Mas antes mesmo da palavra chegar até a tua boca, a mãe está na tua frente, como a tua mãe muitas vezes esteve na tua frente, a tua mãe aqui na terra, muitas vezes esteve aqui na frente, olhando para você e dizendo assim: pode falar, fala o que você está sentindo. E mesmo que a gente não falasse, a nossa mãe também já sabia. Ela só queria que a gente falasse, mas ela já sabia. E mais uma vez nessa noite, justamente numa noite onde nós estamos celebrando 2 anos dessa graça para João Pessoa. Veja, é uma graça, é uma intervenção de Deus nesta cidade, é uma intervenção de Deus nesse estado. Eu que conheci o Padre Nilson há 8 anos atrás, em Araruna, no interior desse estado. Quando eu cheguei naquela cidade de manhã, eu perguntei para ele: Padre, quantas pessoas tem nessa cidade? Ele falou: 18. E quantas pessoas você está esperando para o show? Umas 18. Rapaz, vai vir 18 mil, como é que vai vir 18 mil? Não acreditei, não. A gente está acostumado a fazer show em casa de show, em estádio de futebol, ginásio, e a gente também vai para os interiores. Às vezes a gente desce Manaus, anda 8 horas de barco, rio acima, contra a correnteza, para chegar em um lugar e fazer um encontro, um show. A gente está acostumado a ir a lugares longínquos, mas quando eu cheguei ali em Araruna e vi a simplicidade da cidade, o santuário da Pedra da Boca, ainda em fase de construção, e o Padre Nilson com aquela animação: nós vamos voltar essa praça hoje. Eu falei: Você vai ver, na verdade ele falou assim: você vai ver, Duca, esse lugar está lotado. Foi maravilhoso. Eu confesso que eu não acreditava. Mas quando foi chegando a hora do show, ele usando o alto-falante da torre da igreja, e aquelas pessoas passando aquelas ruas simples, e quando eu fui ver o local onde seria o show, eu falei assim: Padre Deus, mas é muito grande. Ele: mas vai encher. Isso é fé. E a definição de fé na Bíblia está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: a fé é o fundamento da esperança, é a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Essa é a definição de fé na Bíblia. E ele estava vendo com os olhos da fé da Bíblia. Eu não conseguia ver aquele lugar lotado, mas ele via. E quando chegou a hora do show, aquilo não cabia de gente, estava lotado. E ele dizia para mim: eu não lhe disse? Eu não lhe disse? 2 anos atrás eu estive aqui e tudo isso estava começando, e hoje eu estou diante de uma igreja totalmente tomada, com muitas, milhares de pessoas lá do lado de fora, que eu estou tentando acenar aqui para vocês, que estão lá do lado de fora. E eu estou dizendo: isso é a obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos, por intercessão de Nossa Senhora Maria Santíssima. Todos a Isabel, e desde a Maria Isabel, que está cheia do Espírito Santo. Portanto, sabe o que acontece conosco quando a gente sai dessa igreja? A mesma coisa que aconteceu com Isabel. A gente sai acreditando que Nossa Senhora é a mãe de Jesus Cristo, a Virgem Maria, e de presente, por sua intercessão, ela dá a nós a oportunidade de sermos mergulhados
Bíblia significa alegria.